Salve, nação corintiana! Seja muito bem-vindo a mais uma live, seja muito bem-vinda, você corintiano, você corintiana, todos comigo, eu sou o Rico Vilaça, eu falo em nome da agência Invasão Corintiana, a agência de turismo e eventos do Timão. E nessa época de afastamento social, distanciamento, a gente está conversando com grandes jogadores. Você que está entrando aí, seja muito bem-vindo, uma ótima noite. Aqui é Corinthians, vamos lá, Coringão, desde 1910, ó. Aqui é Corinthians, gente, graças a Deus. Vanessa está chegando, seja muito bem-vindo, a Vanessa, o Renan, o André, muita gente entrando. E hoje eu vou conversar com Fred Rincon, o campeão dos campeões também, super jogador que jogou no Corinthians de 97 a 2000. Depois ele saiu e voltou em 2004. Ele conquistou muita coisa nesse período. Conquistou um campeonato paulista, 2 campeonatos brasileiros, né? O Bi 98 e 99. E aí foi para alegria total, foi para a galera no ano 2000. Logo em janeiro a gente vai falar sobre isso. O Corinthians campeão do mundo contra o Vasco no Maracanã, super lotado. E a gente está começando agora para falar com esse cara que é espetacular, um capitão do Corinthians, jogador colombiano, jogador de seleção, que vai entrar comigo daqui a pouco. E você que tiver pergunta, mande a sua pergunta, fale com a gente, participe comigo nessa live, faça comigo. Sempre que eu começo a live eu fico assim um pouco ofegante, porque é emocionante, né, gente? Afinal de contas eu estou falando para a nação corintiana, o bando de loucos, está todo mundo aí com saudades do Corinthians. A gente está esperando o que vai acontecer. Esse final de semana o futebol volta na Europa. O Samuca Santos está mandando um abraço aqui. Valeu, Samuca, muito obrigado. Tem muita gente entrando. Sejam todos bem-vindos, porque a gente está com saudades mesmo, né, do nosso futebol, do Coringão. Coringão aí, né, na expectativa de melhorar para a gente ter um ano aí, se Deus quiser, de superação. Um ano que está começando aí com esse problema grave, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Mas a gente acredita que tudo isso vai passar e a gente vai voltar melhor do que nunca. E principalmente, né, cheios de saúde, porque isso é o fundamental. Então você que está em casa, sempre lave bem as mãos. Isso é o principal para que você consiga, né, evitar tocar objetos, sempre lavando as mãos, passando álcool gel. O pessoal vai mandando mensagem. Estou só aguardando aqui, ó. Fred Rincon Oficial vai entrar com a gente e vai ser muito legal ele participar conosco. Tá aqui ele, ó, Fred Rincon. Vai entrar para fazer mais uma live da Papo da Saudosa Maloca. E ele está lá na Colômbia, gente. Então eu tô aguardando ele que tem um grande sorriso, Fred Rincon, lá da Colômbia, um jogador histórico do Timão, que a gente sabe que fora do campo é uma pessoa muito querida, né? Um doce de pessoa, mas lá dentro do campo o bicho pegava. Se alguém via com a bola, já chegava ele na marcação. Muito boa noite, Fred Rincon. Que prazer, que honra, que alegria falar com você. Um forte abraço, Rincon. Muito boa noite, é um prazer falar com vocês, falar para aquela nação corintiana e saber de que, olha, ainda estão lembrando de tudo aquilo que nós fizemos naquela época. Ah, Rincon, você é um jogador inesquecível de um time muito forte. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de assistir ao vivo. Eu sei que alguns corintianos nasceram depois, mas o pessoal que é ali da década de 80 assistiu você e você representava a nação dentro de campo com um futebol bonito, forte e dividia qualquer uma. Com o Rincon não tinha bola perdida. Eu estava vendo uns lances, Rincon, seus aqui pelo YouTube, matando a saudade. E é incrível tudo que você fez, né? Por isso que você é homenageado e é sempre lembrado. E para o pessoal saber, né? Você tem um nome, Rincon, que é o nome aqui, ó, da realeza, ó, Fred Eusébio Gustavo Rincon Valência, o grande Fred Rincon, que por muitos anos jogou também na seleção colombiana. Rincon, você chegou no Corinthians em 97. Como que foi esse momento para você? Foi um ano que, quando você chegou, o Corinthians passou por dificuldades, mas depois o time foi se adaptando
e você foi lá ali conhecendo, né, a fiel torcida corintiana. Fala um pouquinho pra gente, Rincon. Bom, a primeira coisa, eu não sou Gustavo, eu sou Fred Eusébio Rincon Valência. Sim. Só que no Google ele sai aquele, assim daquele jeito, mas Ah, eu não sou é Gustavo. verdade. Tá aqui, ó. Inclusive, vou até falar para o Celso Zelt, ó, que você está aqui no livro dos grandes mitos corintianos e o seu nome está com o Gustavo. Então a gente precisa corrigir isso aí. Mas todo mundo conhece você por Fred Rincon, capitão corintiano, grande Rincon. Rincon, quando você chegou no Coringão, você veio da Europa, né? Você estava jogando no Real Madrid. E como que foi essa proposta? Como que o Corinthians foi atrás de você? E você tinha jogado por um grande rival do Corinthians, o Palmeiras. Como que foi essa negociação e você aceitou vir para o Corinthians? Bom, a verdade, eu vim do Real Madrid para o Palmeiras, né? Sim. Aí fiquei um ano no Palmeiras, aí terminou esse contrato do ano e terminou não, o presidente do Palmeiras na época, ele achou que, bom, porque eu fui um mês antes, eu fui pedir para ele se ele ia renovar comigo e o cara não gostou e falou que ele não ia renovar e que eu estava fora a partir desse momento eu estava fora do Palmeiras, que a beleza, ou seja, o sábio Mustafa Contursi me dispensou. Aí eu vim para a Colômbia, vim de férias, aí por intermédio de um amigo nosso, eu fui contactado para jogar no Corinthians. Aí eu falei, ó, eu vou porque eu já tinha jogado no Brasil e já conhecia aquilo que era o Corinthians, né? Vivia em carne própria o contra daquilo que era o Corinthians. Então, para mim foi um prazer ter ido jogar no Corinthians, aceitei jogar no Corinthians. Aí eu cheguei lá e lembro que quando eu cheguei, o torcedor do Corinthians, o Corinthians estava meio desconfiado, né? Porque eu vinha do rival. Aí eu lembro que houve até um inconveniente esse dia que teve um torcedor do Corinthians que queria que eu beijasse a camisa do Corinthians. Aí, já desse dia, eu acho que o cara já sentiram que eu não. Eu falei pro cara: olha, eu não vou beijar a camisa do Corinthians, eu vou honrar a camisa do Corinthians, mas beijar eu não beijo camisa nenhuma. Então, comigo o negócio é assim. Então, se para você serve, você lá em cima, na arquibancada, você pode me xingar se você quiser, mas eu não vou dar essa oportunidade a você me xingar, eu vou jogar. E aí foi que eu cheguei no Corinthians no segundo semestre de 97. O Corinthians tinha sido campeão do Paulista aquele ano. Sim. Aí nós chegamos no Brasileiro, aí começou o time a ir mal. Começou a ir mal, aí no final a gente brigando pelo rebaixamento. E a verdade é, a gente estava. Eu, por exemplo, estava preocupado, porque vim da Europa e brigar por não cair, aí era duro. Então, tava difícil. E então eu tava bravo, tava cobrando muito os companheiros, porque eu não queria cair, é lógico, né? Sim. Aí, um abraço pro Zé Luiz e o Rodrigo. Tem bastante gente aqui mandando mensagem para você, mandando abraços para você, Rincon, pela sua grande história e participação no Timão. E aí você chegou naquele conturbado, né? O Corinthians começou o ano bem, mas depois do Campeonato Brasileiro foi mal. Aí É. vocês conseguiram escapar ali do rebaixamento e aí você chegou para os caras em 98 e falou: "Ô, gente, o negócio vai ser diferente esse ano, né, Rincon?" No final, a gente se salvou no último jogo, né? Eu Nossa, lembro que foi contra o Goiás em Goiânia, que o jogo estádio do difícil. Goiás não parecia verde, senão que parecia preto, né? Porque estava tudo cheio de A corintiano Fiel lá, invadiu lá. lá nesse jogo. Então, aí depois eu comecei a falar com o pessoal, aí chegou o Vanderlei, aí o Vanderlei começou a remontar o time. É lógico que o propósito já não era já brigar por rebaixamento, senão que o propósito era brigar por título. O Vanderlei chegou falando isso.
E eu, principalmente, eu não queria passar por aquilo do rebaixamento. Então, a gente se preparou muito forte. O pior foi que os primeiros 5 jogos nós perdemos Nossa. ainda. Então, imagina, a desconfiança da Piel anteriormente e começar perdendo 5 jogos no Brasileiro era o fim da picada, né? E aí Aí, você sentiu não, aquela pressão, justo o lado, né, da Fiel cobrando, né, Rico? Que para apoiar a aí, Fiel é única, mas para cobrar também cobra forte. pelo amor de Deus, cobra e forte mesmo. Aí, aí, aí quando nós aí depois do 5º jogo a gente começou a conversar, o Vanderlei sempre passando a confiança para a gente, falando, olha, isso vai mudar, fica tranquilo, e trabalhar. E nós começamos a trabalhar forte, e aí depois nós cavalgamos no campeonato, e aí brigamos pelo título contra o Cruzeiro, né? Ah, e foi algo inesquecível. E Rincon, você acredita que foi o Vanderlei o responsável por achar uma posição ideal? Porque antes de você chegar no Corinthians, você jogava sempre como meio-campo, mas de uma maneira mais adiantada. E depois ali no Corinthians, você foi ali para a área da marcação, como um volante, e ali você dominou, Rincon. Você se tornou, você já era um jogador da seleção colombiana, mas essa fase que você teve no Corinthians foi espetacular, foi o seu auge no futebol, jogando ali na marcação, tomando a bola, ajudando a defesa, ligando ao ataque, mas ali você se encontrou mesmo. Foi o Vanderlei que te ajudou? Foi o Vanderlei, sim. No final foi o Vanderlei, porque eu já na seleção da Colômbia, eu tinha mais um compromisso de marcar, né? Porque eu fazia o terceiro volante, né? Aí nós deixávamos o Valderrama mais livre. Aí, lógico, eu tinha esse compromisso de marcar e atacar. Então, quando o Vanderlei me falou para mim jogar de volante, para mim não foi tão difícil, porque eu já tinha essa atitude para marcar. Então, se facilitou muito, além de que eu sempre recebia de costas para o gol, depois comecei a receber de frente, então facilitou muito mais, né? E você sempre foi um jogador muito forte, né, Rincon? Você sempre se preocupou em se manter muito bem fisicamente. E isso também ajudava muito, porque você chegava nas divididas ou para tomar a bola sempre com antecipação. E o pessoal sempre comenta que o Rincon dava aquela adiantada na bola, mas também se defendia, né, Rincon? Não, mas o negócio no futebol não tem jeito. O negócio de futebol, bola dividida, você tem que ir para ganhar. Não pode, menos ainda um volante, um primeiro volante, que era eu no Corinthians, você não podia perder, senão ia estragar lá atrás, né? Então, aquela bola, aquela que eu saía para dividir, era primeiro eu, segundo eu e terceiro eu, né? Eu acho que tinha vários jogadores, Rico, que percebiam que você estava chegando, já até tocavam a bola, né? Os adversários. Falaram, deixa eu tocar a bola aqui, porque não quero encarar o Rincon, não. Eu tinha que marcar meu território, né? É verdade. Rico, e você fazia isso com maestria. E o que é muito legal para a gente, que é corintiano, né, Rico, é ver, assim, o respeito que você demonstrou. Você falou pro cara, tudo bem, eu não vou beijar a camisa, mas eu vou honrar essa camisa e vou jogar com muito respeito. Isso você fez do início ao fim, Rincon, e você se tornou capitão do Corinthians. Fala pra gente como foi para você, um jogador colombiano, né, um jogador de fora do Brasil, vir para o nosso time, o Coringão, se tornar capitão, né? A abraçadeira aqui foi de grandes jogadores, do Sócrates, do Zenon, do Rivelino, do Neto. Você também, como capitão, um ídolo. E você agora fala português fluente, Rincon. Você é um cara que tem muito respeito, muito carinho, né, pelo Brasil. E acho que ser capitão do Corinthians é uma coisa que você também deve ter muito orgulho, não tem? Não, eu falo sempre que o Brasil, para mim, é a minha segunda pele, meu segundo país. Eu devo muito para o Brasil. Eu morei 20 anos no Brasil. E para mim, falar do Brasil é falar da minha casa, né? Porque eu lá fui muito feliz. Eu tenho 2 filhos brasileiros,
entendeu? Então, isso aí é uma coisa que é marcada. Por onde eu passei, sempre me trataram bem. Eu joguei em quatro times lá no Brasil e tirando a torcida que são totalmente diferentes e alguns times que me trataram muito bem, do resto eu só tenho que agradecer todo o que o Corinthians e o Brasil fez por mim, né? Rincon, e naqueles campeonatos que você conquistou com o Corinthians, vocês deixaram a gente mal acostumado, porque o Corinthians havia sido campeão brasileiro em 90, que foi uma coisa muito difícil, e depois ganhou 98, 99. Fala pra gente um pouquinho, porque aquele time, Rincon, é considerado como uma seleção corintiana, né? Tinha o Ricardinho, o Marcelinho, o Rincon, Vampeta, Luizão, Edilson, muitos craques, o Dida no gol, o Gamarra. Conta para nós como que era, assim, a gente sabe que o convívio às vezes tinha, né, não era fácil, mas dentro de campo vocês se respeitavam e vocês, assim, se doavam pelo time. Era muito bonito ver o Corinthians jogar naquela época, Rincon. Bom, o que acontece é que o futebol, para mim pessoalmente, o futebol era uma coisa muito séria. Eu tinha objetivos claros, daquilo que eu pretendia. Eu não ia, eu fui jogar no melhor futebol do mundo, então eu não poderia pretender chegar e brincar com a minha carreira. Eu acho que eu queria chegar no Brasil e triunfar com o meu trabalho, que eu sabia que trabalhando eu ia triunfar no Brasil. E por cada time que eu passei, desde a primeira vez que eu cheguei no Palmeiras, que fui, voltei, o meu objetivo sempre foi o mesmo. Então, nós, primeiro, nós começamos ganhando o Brasileiro com o Vanderlei, que foi aqueles campeonatos difíceis, porque essa época os times estavam muito bem armados, o Cruzeiro tinha um time muito bom, tinha Marcelo Ramos, tinha o Valdo, tinha o João Carlos, que depois foi passar a ser companheiro nosso, o Dida Foi o era Mundial o com você. o Dida Dida no gol era do Cruzeiro. Dida era o goleiro, Marcelo Ramos. Olha, Muito era um forte. timaço, era um timaço. Então, foi aquela final que realmente valorizou demais nosso título, porque foi suado, foi real. Tanto que nós, primeiro jogo, nós perdemos, acho que foi 3-2, perdemos lá no Sim. Mineirão. Então, depois nós tivemos que já definir em casa bom, em casa já era outra coisa, apesar de que foi muito difícil também, né? E quando você fala assim, em casa a gente sabia que tinha que definir, Rincon. Fala para nós como era chegar no Pacaembu e no Morumbi e ver aquela fiel, Rincon. Como aquilo motivava você, como aquilo te ajudava, porque a torcida corintiana sempre lotava, né? Tava sempre com o time. Acho que é um jogador a mais, Rincon. Olha, eu vou te falar uma coisa. Quando nós íamos a disputar os títulos, a gente, primeiro que contra o Cruzeiro, nós disputamos no Morumbi. É lógico que é um estádio muito maior, a torcida fica mais longe, e aí você sente, porque a torcida do Corinthians você sente, em campo pequeno e em campo grande você sente igual, né? Porque parecem aqueles pitbull que quer sair das aulas. Aí, aí você se escuta a torcida. Eu não lembro assim, dificilmente um jogo que eu não arrepiava com a torcida do Corinthians por tudo o que eles cantavam, empurravam e animavam, não? Animava quando tinha que isso se animava, por isso é que cobrava tanto, porque a torcida se entregava demais para o time, então quando cobrava. É lógico que você não vai apoiar certas cobranças, mas que empurrava, o time empurrava muito. Ah, muito legal. Rico, o pessoal está perguntando em qual cidade você está. Você está na Colômbia. Onde você está? Qual cidade, Rico? Eu estou em Cali. Em Cali. Rico, aí na Colômbia, tem algum time que é parecido com o Corinthians, que o pessoal é louco assim? Que o torcedor também é fanático? Tem algum time que você... Fanatismo você vai encontrar todo lado, mas assim como o Corinthians, eu não vivi ainda isso aí, não. Eu sou sincero, aqui na Colômbia se sente o futebol,
pessoal gosta de futebol, mas torcer do jeito que torcem lá no Corinthians, eu não vi, não. E você fez parte, né, Rico, de uma geração brilhante também no futebol colombiano, né? O Valderrama, Higuita, você, Asprilla, e vocês tiveram assim grandes momentos. Um deles que eu me recordo que é inesquecível é a vitória da seleção colombiana contra a Argentina por 5-0 lá na Argentina, no Monumental de Núñez, o estádio também muito grande. Rincon, eu acho que você no futebol teve muitas alegrias, né? O que mais você sente falta, assim, Rincon, no futebol? Olha, a verdade, eu senti saudade de jogar, não sinto, entendeu? Não Não. sinto porque eu fui privilegiado, primeira coisa, porque eu não machuquei, assim, grave, nunca tive uma contusão grave. Nos times que eu jogava sempre era o cara dos que mais jogava, né? Porque era o maior número de jogos. Aí depois aí você tinha que jogar no time, aí tinha que ir vir para a seleção da Colômbia. Então era muito desgaste, um ida e volta, né? Tanto que eu no Corinthians, eu lembro que joguei jogos que eu jogava hoje aqui na Colômbia, à noite pegava um voo, chegava lá no Brasil, tinha que aproveitar o máximo, descansar no voo, para chegar em Campina, por exemplo, a jogar contra a Ponte Preta, por exemplo. Entendeu? Então era corrido. Então toda essa coisa que eu tive no futebol, essas coisas, me deixaram exausto de pensar de sentir aquela saudade de estar dentro de campo. É lógico, eu gosto de assistir o jogo, gosto de saber como é que está o Corinthians, fico sabendo uma série de coisas que acontecem. Mas falar que estou com saudade de jogar futebol mesmo, hoje em dia, não sinto, não. Mas você continua próximo ao futebol. Eu sei que uma época você estudou até para ser técnico, não é, Rincon? Não, eu fui técnico lá no Brasil, time pequeno, que foi o São Bento, São José, Irati, lá no Paraná. Fui pegar a Sub-23 do Corinthians, peguei a Sub-23 do Atlético Mineiro, fui assistente do Vanderlei, sabe? Aqui fui assistente do professor Pinto, o cara que foi que me lançou como profissional. E então eu estou no futebol, só que não tem tido uma oportunidade de você pegar um time organizado para você fazer um trabalho que realmente vale a pena, né? É uma pena, Rico, porque eu tenho certeza que você ia contribuir muito para que o futebol fosse bonito, bem jogado, com aquela marcação estilo Rincon, né? Não deixando espaço para ninguém. Rincon, agora Pronto, falando de uma outra conquista, desculpa te cortar. se meu time ia correr, você com certeza ia correr, né? Ah, isso nunca faltou, Rico. Dava gosto de ver. Quando a gente sabia que você ia jogar, né? Você sabia, pô, o Rico tá voltando da seleção colombiana, mas vai jogar. O torcedor corintiano já sabia que o negócio ia ser difícil para os adversários, né? Porque você contagiava o time, né, Rincon? Você também chegava e cobrava os caras, me ajuda, vamos marcar, vamos ajudar, né? E você era um cara que sempre também gostava de dar a bola para os companheiros fazerem gols. Você ajudava também muito no ataque, Rincon. Você também tinha essa qualidade, o chute forte de fora da área. O que acontece é que para você cobrar, você tem que ser o primeiro, porque não adianta você cobrar e você não correr, não se treinar bem, não tá forte. Eu procurava puxar o grupo quando tínhamos que puxar, treinar forte, me preparar bem, porque eu sabia que o time, no momento dado, ia precisar de mim, porque às vezes os grupos se acostumam a um líder, a um capitão que empurra, mesmo que às vezes os caras não gostem que você empurra, ele gosta, porque no final vem um resultado, que é o jogo ganho, o título ganho. Então isso todo mundo gosta, né? Ah, sem dúvida. Rincon, aqui nas nossas lives da invasão corintiana, eu já tive a oportunidade de conversar com o Márcio Bittencourt, o Basílio, Dinei, Chicão.
E um deles, né, o Diney, jogou com você e eu sei que ele gosta muito de você. Daqueles jogadores daquela época, o Vampeta, o Edilson, você ainda tem contato, Rincon? Quem que você assim é mais chegado daqueles jogadores que aqueles caras também não era fácil? Tinha você lá, linha dura, e aqueles caras que gostavam de aprontar, né, Rincon? Não, eu falo direto, o Luizão eu falo, o Vampeta, o Edilson às vezes falo também, o Kleber, o lateral, eu falo. Ó, eu falo com vários aí, João Carlos, esses dias me encontrei por aí pelo Instagram, e converso, e é sempre uma alegria, a gente batata, que Que bom. esses dias conversei com ele. Então a gente conversa, eu converso com a gente viveu e dá risada. Então é sempre bom você reencontrar os companheiros, né? Ah, sem dúvida. É bom a gente saber que vocês têm essa amizade, né, Rincon? Porque vocês fizeram realmente parte de algo histórico que eu quero começar a conversar com você. Porque em 99 o Corinthians teve ali a decisão do Campeonato Brasileiro com o Atlético Mineiro, os jogos até o final do ano, e logo em janeiro, né, Rincon, veio, né, em janeiro do ano 2000, né, os jogos pelo Mundial, primeiro Mundial organizado pela FIFA, e os jogos foram em janeiro, jogos embaixo de muita chuva, né, Rincon? E o Corinthians já vinha numa maratona de jogos e pegou o Al Nassr, que você fez gol, pegou o Real Madrid. Foram jogos incríveis, né? Fala pra gente, Rincon, dessa conquista do brasileiro contra o Atlético também, e depois ali a caminhada até o título. Bom, esse aí foi uma caminhada forte também, né? Porque o Campeonato Brasileiro, para mim, é dos campeonatos mais difíceis do mundo. O Campeonato Brasileiro é extenuante, é cansativo, o jogo tras jogo é duro, porque os rivais são duros, são fortes. Por exemplo, o Atlético Mineiro, ele tinha o artilheiro, que era o Guilherme, o Marque, que era aquela dor de cabeça sempre, e tinha outros jogadores que eram muito bons. Então, eu lembro que o primeiro jogo com o Atlético Mineiro eu machuquei, né, da coxa, aí, puxa, para mim foi um desespero, porque primeiro que todo, saí do jogo do jeito que estava, o cenário lá no Mineirão era bonito, de se ver por todo que a briga da torcida do Atlético com a do Corinthians, qual empurrava mais, essas coisas. Aí eu terminar saindo no primeiro tempo de um jogo daqueles. Então, a preocupação minha era porque, queira ou não queira, dos jogadores que estão aí, o time precisava de mim também. Não é que só precisava de mim, também precisava de mim. Então foi duro eu ficar fora desse jogo, eu ficar desesperado, porque eu queria estar aí. E então, aí nós começamos perdendo, aí o Atlético estava uma troma, porque tinha seu campo, sua torcida, e aí nós conseguimos, acho que nós perdemos, acho que foi 2-1 ou 3-2, não estou lembrado direito, Pessoal, e vou pedir foi pro pessoal me ajudar, mas acho que foi 3-2. O três Luizão a até dois fez um também. gol. É, É, diminuiu. aí nós perdemos, que nessa época era o ponto, né? Que era a vantagem, né? Aí nós tínhamos que ir lá em São Paulo para jogar contra o Atlético. O Atlético saiu a jogar de igual para igual, jogo difícil. E, bom, nós conseguimos. A contusão minha ela seguiu, eu joguei machucado todo a final. E no final a final do jogo, que era o todo ou nada, porque já estávamos, o Atlético tinha que sair para ganhar e nós tínhamos que só manter o empate. O Atlético veio para cima e nós, a oportunidade eram várias, tanto de lá como de cá, e era jogo duro, campo molhado, porque tinha chovido muito. Aí, felizmente, no final nós conseguimos ser campeões aí com esse. Mais uma vez o Atlético valorizou muito nosso campeonato por tudo o que se viveu. A gente saiu muito cansado desses três jogos, mas valeu a pena porque nós fomos campeões.
Aí depois veio, uma semana depois, acho que foi uma semana depois ou um pouco antes, veio o Mundial e que todo mundo, que muitos torcedores do outro time falam que não vale, mas que todo mundo quer ganhar. Então, É, aí nós, aí eu seguia contundido, eu não treinava, eu simplesmente fazia fisioterapia para estar melhor para o dia do jogo. Aí nós fomos, o primeiro jogo do Mundial, o time lá, o Al Nassr, acho que foi, o Raja Casablanca foi o primeiro. foi o Rádio O, Casablanca. O Al Nassr você o, fez o gol. o Al Nassr foi o primeiro, né? É, isso. Então, mas o Al Nassr engrossou demais, a gente vinha cansado, realmente, vinha cansado. Foi difícil, mas nós conseguimos tirar esse jogo para frente. Depois veio o jogo contra o Real Madrid, aquele jogo bravo, duro, um time que nós já conhecemos, que era o Real Madrid, mas conseguimos empatar 2-2. E aí veio o jogo contra o Al Nassr, que o Real Madrid tinha um gol de vantagem, né? Um gol de vantagem, nós tínhamos que ganhar por 2 gols. Aí aquele gol bonito do Ricardinho, 1-0. E aí depois no final, que faltava mais ou menos, acho que uns 10 minutos, acho. Aí a gente empurra, 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 aí esse time se defendendo. Aí teve aquela bola do Luizão, que eu já vi, eu estava parado aí quando vi que ele pegou na bola, eu passei por trás. Era uma jogada que eu sempre fazia. Quando eu tinha oportunidade, eu fazia. Passava por trás do companheiro. Aí já falei pro Luizão, aí afortunadamente o Luizão esperou. Aí colocou na frente e eu só chutei cruzado. Aí foi a felicidade da torcida de ver que, puxa, a gente tava conseguindo ir na final, né? Foi um gol salvador, né? O Luizão tá, inclusive, assistindo aqui com a gente, viu, Rincon? Luizão tá aqui E, assistindo. ó, Forte eu vou abraço falar para com ele. manda um abraço pro Luizão, viu? Aí é um Ah, sim. milagre, porque ele não tinha como chutar pro gol. Por isso eu dei aquela rodadinha para mim, senão tinha chutado pro gol, viu? Ah, sim, é. O Luizão não tinha bola perdida, mas naquele dia São Jorge iluminou o Luizão, que fez um passe primoroso para você fazer uma finalização que colocou o Timão, né, em condições de ir para o Rio de Janeiro. E chegando lá, pegou o Vasco, que estava mais descansado, Saudade, Luizão, um abraço, irmão. O Vasco com Romário, Edmundo, É. né? Juninho Pernambucano, e os caras achavam que iam ganhar. Aí você sobe, Rincon, lá, as escadas do Maraca, você vê aquele estádio dividido. A torcida corintiana invadindo o Rio de Janeiro. Fala pra gente, Rincon. Não quiseram vender mais, né? Não quiseram vender mais ingresso para a torcida do Corinthians. E aí, é, a verdade, o que motivou nós foi os mesmos jornalistas, ou seja, motivou mais ainda, né? Porque motivação de chegar na final e jogar, todo mundo tem. Mas o que se falava era que como a gente vinha em todos aqueles jogos do Atlético Mineiro, aí depois nós jogamos o Mundial, todas essas coisas. Aí, na final, os jornalistas falavam que não, que o Vasco tinha descansado uma semana. Aí eles falaram que o Vasco era campeão, porque o Corinthians vinha cansado e o Vasco estava descansado. Só que eles não contavam que final é um jogo à parte, né? E aquele jogo foi um jogo difícil, um jogo duro. E o Corinthians teve que jogar ainda, né, a prorrogação, né, Rincon, para conseguir levar o jogo ali para os pênaltis. E você que foi o capitão daquela conquista, Rincon, bateu o primeiro pênalti ali, chamou a responsabilidade, né, O que, fez a cobrança. o que acontece foi o seguinte, aí, primeiro que o jogo, como você falou agora, era difícil, tinha o Vasco, ele tinha o Elton, que era o goleiro do momento lá no Brasil, ou um dos goleiros do momento, porque o melhor estava conosco, que era o Dida, né? Aí, Sim, grande aí, Dida.
aí eles tinham, puxa, tinha Felipe, tinha Juninho Pernambucano, Paulo Miranda, é, puxa, ou seja, Romário, Edmundo, ou seja, era um Alto jogo, nível, né? Eram era um duas jogo, seleções ali, hein, Rincon? tinha duas seleções brasileiras, eu fora do vagão, eu era fora do vagão, mas era aquele jogo emocionante, porque quem não vai querer estar num jogo daqueles? E nós tínhamos um timaço também, tinha um time que a gente sabia que se a gente começava a jogar como tinha que jogar, a gente sabia que não tinha como perder, entendeu? Então, para nós era uma coisa muito, muito interessante ganhar esse Mundial. Aí o jornalista falava que a gente que o Vasco ia vencer, aí nós fizemos o quê? Aí a gente se reuniu lá no hotel, a conversar a respeito do que os jornalistas estavam falando, daquilo que o Vasco já era campeão, essas coisas. Você tinha até festa do Vasco já montada para disputar o negócio E do isso título. motivou bastante vocês, Rincon. Motivou e muito, 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 porque eu, por exemplo, que eu estava machucado, eu estava meio assim na questão de que ia jogar, mas que estava meio. Mas quando todo mundo falou, olha, vamos jogar e vamos dar a vida por esse jogo, para mim a dor já nem existia. Eu já não queria saber de dor, não queria saber de nada. E no que eu queria dar a alma ali no campo, né? Então, foi o que nós fizemos. O jogo se prolongou 120 minutos. Por exemplo, quando terminou o jogo, eu terminei extenuado, que eu falei, bom, e a minha perna estava inchada. Aí eu falei, bom, até aqui eu cheguei, porque a perna não, eu não conseguia ficar muito assim forte em pé. Aí o Edilson, o Edilson e o Vampeta ralaram fora dos pênaltis. Eles que mais aprontavam, né? Nesse momento, falou, Ralaram. Deixa pro Rincon. Aí eu vi e eu falei, puxa, aí eu não posso ficar fora então. Eu vou colocar gelo na minha perna e me colocar primeiro que eu vou bater o primeiro pênalti. Aí, bom, eu fui lá, bati, graças a Deus fiz o gol, mas ficava o sofrimento porque tinha para bater dois, na época era menino, que era o Fernando Baiano e o Edu. E Sim. aí os outros três era Edilson, era o Luizão, Marcelinho e eu, mas o Edu e o Fernando Baiano. E a preocupação era porque um jogo daqueles, você pensa, puxa, os meninos para bater um pênalti daquele vai ser difícil. E ainda bem que foram os dois que melhor bateram o pênalti, entendeu? Aí, graças a Deus, nós levamos o título, né? E naquele momento, Rincon, o Oswaldo Oliveira era o técnico do Corinthians. E ele também estava chegando ali, né, naquele ano, porque o Luxemburgo havia saído e você foi uma pessoa que, eu tenho certeza, eu sei disso, que você o ajudou muito, e você gostava muito do Oswaldo, e ele também te dava liberdade para em campo você, né, orientar os companheiros, falar para os caras, volta, fica aqui você, né? E aquela conquista foi espetacular, Rincon. Tem a foto sua erguendo a taça, sorrindo assim. Acho que foi um dos dias mais felizes para você no futebol, não foi, Rincon? Bom, o negócio do Oswaldo foi o seguinte: o Oswaldo era o assistente do Vanderlei. Aí, quando o Vanderlei saiu do Corinthians, nós pedimos para o presidente deixar o Oswaldo como ativasse o Oswaldo como técnico do Corinthians. Aí o presidente atendeu ao nosso pedido e a gente sabia, olha, nós apoiamos o Oswaldo, mas se a gente não jogar e não dar a vida para jogar, nós vamos afundar o cara também. Então nós temos que ajudar o cara. Então foi aquilo que nós fizemos. Ele também foi uma pessoa muito capaz, muito, muito honesta quando a gente ia fazer as coisas. Ele era o técnico, isso é claro. Para nós, isso era claro, ele era o técnico. Quando a gente tinha
alguma dúvida, alguma coisa para falar para ele, a gente conversava, porque o escritório dele era aberto para nós conversarmos. E aquilo ali foi que deu a facilidade. Aí, ele que queria falar com o Oswaldo falava, é lógico que, por eu ser o capitão, e talvez tinha nesse momento uma voz mais forte no time, talvez tinha uma chegada melhor para o Oswaldo. Aí a gente conseguiu, com tudo isso, fazer, lógico. Tinha jogadores difíceis, porque o Vampeta não era difícil, o Vampeta era um cara muito bem. O Edilson era difícil, por temperamento dele, que todo lá no Brasil, ele mesmo falou esses dias que ele era de relacionamento difícil, tinha nos times que ele passou. O Marcelinho era difícil, era um grupo que se bem tinha bons jogadores, você tinha que procurar colocar as coisas bem claras que os caras. Aí ninguém. Eu, por exemplo, eu não me metia com a vida de ninguém, porque cada um é cada um. Mas saía em treinamento e dentro de campo, cada um se cobrava, porque nós queríamos ser campeões. E no Corinthians o sabor era muito melhor, né? Ah, sem dúvida, Rincon. E o pessoal tá falando aqui, ó. Rincon, você fez parte de um dos melhores times. Um abraço, capitão, raça, um monte de gente. O Paulo Henrique mandando mensagem, o Paulo Cirelli, o Luizão entrou na live aqui com a gente. O Rincon, Kleber também, que ele é traíra o também. Kleber, grande lateral, campeão também junto com o Rincon. Né, ele que veio das categorias de base, né, Rincon? Jogou muito tempo no Corinthians, foi super campeão, jogava muito. Ele fazia parte do lado esquerdo forte do Corinthians. Era o Kleber, Ricardinho, o Gil, né? Famoso na época do Parreira. E você, Rincon? Hoje a gente tem um atleta aqui, Rincon, né, do Corinthians, que é o Cantillo, que também é colombiano. E eu queria que você falasse sobre ele, deixasse uma mensagem para ele, né? Acho que é um motivo de orgulho. Você foi um dos pioneiros aí que abriu o mercado para o futebol colombiano e hoje tem os jogadores colombianos, assim como você, também jogando aqui no Brasil. Bom, eu, a verdade, eu desejo muita sorte do Cantillo, porque o Corinthians não é fácil. Jogar no Corinthians não joga todo mundo. É difícil, mais na posição que ele joga, que o torcedor corintiano pede raça, pede vontade, pede aquela coisa que representa a torcida, né? A torcida do Corinthians é isso. Você pode até jogar mal, mas é, se você se jogar, você chegar forte, você dá o sangue pela camisa, a torcida do Corinthians vai enaltecer. Eu já vi jogadores do Corinthians que eles não jogavam bem, mas quando davam a vida e lutavam pelo time, e a torcida aplaudia, enaltecia eles. Então, eu acho que o Cantinho está numa grande instituição. Nesse momento não está em um bom momento, porque o Corinthians não está bem, mas o que ele tem que fazer é fazer sua parte. A contribuição dele para bem do Corinthians, que é o mais importante. Ah, muito legal. Rico, tem uma pessoa que está acompanhando a gente lá da Itália, o Thiago. O filho dele é o Miguel, tem 8 anos, ama jogar futebol, está pedindo um abraço seu lá para o pessoal que acompanha a gente na Itália, Rico. Um abraço pro Thiago. Manda um beijo pro filho aí. Muito obrigado. Rincon, é uma honra, é uma alegria conversar com você. Eu queria que você, né, falasse um pouco desse momento. Como está a situação aí, cara? Vocês também estão se mantendo em distanciamento social por conta do Covid? Todo mundo se mantendo em casa? Como que está a situação? Eu acho que aqui acontece como acontece em algumas partes ali no Brasil também. Tem gente que se cuida e tem gente que está pensando que isso é brincadeira. Então, aqui, em vez de diminuir, aumenta isso aí. O pessoal não está levando as coisas a sério, o governo está tendo que estender o tempo de quarentena, porque o pessoal não está escutando direito aquilo que deve fazer. E nós que estamos cuidando, a gente tem que ir atendendo aquilo que o governo vai fazendo por causa de alguns irresponsáveis. Mas se Deus quiser, isso aí vai passar, a gente vai vencer
mais essa. Rincon, para a gente encerrar, queria fazer uma pergunta para você aqui que os corintianos estão mandando, para perguntar assim, Rincon, o que significou ter jogado no Corinthians em sua vida? Porra, jogar no Corinthians é uma lembrança que não borra, não, ela não some jamais, né? Some jamais, porque jogar no Corinthians é algo que marcou, tatuou aqui no meu coração e tá ali, né? É isso aí, Rincon, ó, a camisa aqui, ó, é promocional aqui, ó, bonitona, em homenagem a você. Eu tenho aqui a camisa, ó, também, Rincon, que você ajudou a colocar essa estrela aqui, ó, do Mundial. Os títulos estão aqui, ó, da CBF, É, bicampeão brasileiro, e que você estava lá. Quero dizer, Rincon, que eu estou muito feliz, muito contente de ter tido essa oportunidade. Muito obrigado por você ter nos recebido em nome da Invasão Corintiana. Foi uma honra, uma alegria. Você é um grande jogador, uma pessoa formidável, uma pessoa do bem, né? E eu estou muito feliz. Um forte abraço, Rincon. Que você fique bem aí, com muita saúde e venha nos visitar. olha, para mim é um prazer sempre falar com vocês, falar para a torcida do Corinthians, saber homem, apesar de tudo, o pessoal tá bem lá, me comunicar com todo esse pessoal aqui que fala só coisas boas. Parabéns para todos, um grande abraço para todas as pessoas que entraram aqui no Instagram, enaltecendo meu nome no Corinthians, falando coisa muito bonita. E olha, para falar para vocês que eu joguei em todos os times que eu joguei, mas, na verdade, o Corinthians está aqui dentro. Então, sou grato a todos os outros, porque todos os outros foram muito bons comigo, mas o Corinthians está aqui dentro, viu? Ah, e nós também temos você no nosso coração, viu, Rincon? Sempre representando com muita garra, muita raça, muita determinação e futebol, né? Futebol. Rincon jogava muita bola. Quem tiver a oportunidade de, depois de pesquisar nas redes aí no YouTube vai ver o Rincon jogando, os times que ele passou e principalmente no Corinthians, tudo que ele ganhou. Quero convidar, Rincon, o pessoal a curtir o nosso canal, né? Hoje é mais um bate-papo da saudosa Manoel para o pessoal curtir o nosso canal no YouTube, que é o Invasão Corintiana Oficial. Essa conversa minha com o Rincon vai estar lá. E foi um prazer enorme, Rincon. Eu sou o Rico Vilaça, eu falo que comigo é na raça, graças a Deus. Corintiano desde antes de nascer, né? E é muito Quem orgulho, um prazer. Eu quero te encontrar e poder tirar uma foto contigo, meu amigo. Seria um prazer. O corintiano bom é o corintiano que vive, chora e faz de tudo. Assim que é um prazer ter jogado no Corinthians e ter vestido essa camisa. Muitas gracias, Fred Rincon. Muito obrigado. Que honra. Valeu, gente. Eu sou o Rico Vilaça falando aqui para o nosso grande site Invasão Corintiana, para que você depois entre lá também, curta as nossas entrevistas no YouTube. Tem lá o nosso canal Invasão Corintiana Oficial no YouTube. Foi um prazer, uma alegria. Semana que vem, a gente vai bater um papo com o Rogério, lateral direito também do Corinthians, que foi campeão, tem muita história boa para contar. E você que acompanhou hoje aqui, uma ótima noite. Não esqueça, lave sempre bem as mãos, use máscara, se mantenha em casa quem puder, para que nós vençamos a esse momento complicado e em breve estarmos juntos novamente com o Corinthians na arena, assistindo o nosso timão, apoiando, gritando, todo o poderoso timão. Vai, Corinthians! Muito obrigado, gente. Uma ótima noite, um forte abraço. Valeu, tchau!